Olá pessoal, vamos dar seguimento à leitura do livro Observações Matinais. Hoje a crônica se chama Estamos no Outono e aproxima-se o inverno. Meu nome é Jussara Gontov, sou aluna de Filosofia da Escola de Nova Acrópole e tenho aqui esse projeto de leitura de uma crônica por dia desse livro que no Brasil se chama Lógica e a Inteligência da Vida e foi escrita pela professora Lúcia Helena Galvão. Para quem não conhece, Nova Acrópole é uma escola de filosofia maneira clássica que existe em mais de 60 países e tem mais de 300 sedes no mundo, muitas delas no Brasil. E a professora Lúcia Helena é filósofa, poetisa, voluntária de Nova Acrópole há praticamente 34 anos, tem mais de 1000 vídeos gratuitos no YouTube, alguns livros. Vale dar um Google no nome dela e começar a pensar um pouquinho na vida. E é a ideia desse projeto, né? Que a gente possa ler um texto que tem reflexões profundas, apesar de uma escrita relativamente simples, e a partir desse texto a gente poder ter essa disciplina diária de observar a vida e procurar por essa lógica e essa inteligência que o tempo todo está nos dizendo alguma coisa e que muitas vezes não ouvimos, porque não paramos para pensar e para enxergar um pouco mais. Então vamos lá. Estamos no outono e aproxima-se o inverno. Esta manhã, diante do espelho, passei alguns minutos a brincar com os meus cabelos brancos. E brincar é o verbo correto a empregar aqui, pois parecia uma criança curiosa face à descoberta de um brinquedo novo. Desde os 18 anos de idade, por gosto pessoal, sempre tingi os meus cabelos e esse hábito retardou a grande descoberta. Tudo começou precisamente num dia em que, vendo se já era hora de renovar a pintura, examinei e percebi que vinham lá não apenas cabelos escuros, como sempre, mas alguns diferentes, absolutamente prateados. Fiquei tentada a desacelerar o ritmo do retoque da tintura para receber os visitantes, deixá-los crescer, pois queria vê-los e saborear a novidade. Hoje, finalmente, eu esticava-os diante do espelho, já grandinhos e numerosos, vieram em bando, e curti essa visão. Será que a natureza está querendo sinalizar com isto que estou a ficar madura? Por outras palavras, mais poéticas, que o outono já vai avançado e que se aproxima o inverno? É esse o recado? Mas e o que fazer com a vontade persistente de amassar o nariz contra a vitrine das lojas de brinquedos para ver as novidades, especialmente quando se aproxima o Natal? E as sessões furtivas de desenhos da Disney, com uma panela de pipocas no colo e cantarolando as musiquinhas? E a vontade de fazer traquinagens quando alguém dá uma oportunidade? E a de correr e rolar com os cães quando rompem as manhãs de sol? Tudo é tão forte e vivo em mim como sempre foi. Isso é imaturidade? Ao espelho, eu brinco de esticar fio por fio de cabelos brancos e de imaginar que experiência me rendeu cada um deles. Ao fazer essa relação, percebo que tantas dessas experiências foram tão valiosas que, se o preço que me cobram por tudo que me deram de possibilidades interiores foi apenas um fio prateado na minha cabeça, elas saíram incrivelmente baratas, o que torna a vida um excelente negócio. Mas não teria sido assim, talvez, se eu não tivesse procurado, e ainda procuro, aplicar o mais rigorosamente que me foi possível o preceito filosófico de não permitir que os fatos gerem traumas, e sim aprendizados.
que não fechem possibilidades, mas pelo contrário, franqueiem novos caminhos, o que dá a tudo um sabor de começo de novos degraus. Com ar mais rarefeito e puro, que enche os pulmões de vida e que renova. Talvez seja isso a tal maturidade, um outono que carrega uma bagagem relativamente grande de momentos de primavera. Tudo isso, os caminhos abertos e o compromisso assumido de atravessá-los até onde se elevam em novas provas e novos desafios, foi um pacto firmado com a vida e selado por um fio de prata. Trago assim na minha cabeça uma biblioteca particular e portátil, um verdadeiro diário de viagens criptografados em fios prateados. Não se entenda com isso que eu vá submergi-los a qualquer momento. Não se entenda com isso que eu não vá submergi-los a qualquer momento na tintura que espera por mim e por eles no armário do toalete. As exigências da estética feminina acabarão por me forçar a isso, mas aí é que a traquinagem terá mais sabor, pois estarão camuflados e ocultarão os meus segredos que só eu e eles conhecemos, gravados na sua alma prateada por detrás da tintura e na minha alma, que sabe-se lá se também não é cor de prata, pelo efeito do brilho das numerosas estrelas que guardo dentro dela. E continuarão a ter espaço na minha rotina de mulher madura os brinquedos, cães e manhãs ensolaradas, pois não me dedico a eles por falta de coisas sérias para fazer, mas pelo contrário, por depois de tantos caminhos percorridos, tê-los escolhido dentre as coisas mais sérias que há para se fazer, nesta tão especial e rara arte de viver, e cujo cultivo os maduros se aplicam. Uma gracinha, né? Então vamos lá, né, gente? Estamos aqui falando da maturidade, que não necessariamente vem com a idade, mas aqui sim, né? Estamos falando de uma maturidade no tempo cronológico e no tempo interior. Às vezes essa maturidade nunca vem, ou às vezes ela vem antes desse tempo cronológico, tudo de acordo com o que nos propomos a avançar, né? Como queremos olhar a vida. E aqui acho que tem uma reflexão bem fundamental, que é um ensinamento filosófico de como ver a vida, que é ver as situações da vida todas como aprendizados e extrair delas o melhor. Nem sempre a vida vai trazer aquilo que a gente esperava, nem sempre a vida vai trazer só flores, muitas vezes são dores, mas há que se extrair dela, né? O que diz aqui, né? Realmente os aprendizados, para que isso não feche as nossas possibilidades, né? De olhar para a vida como degraus de aprendizado, de melhoria de nós mesmos. E essa ideia, então, de uma maturidade que vai carregar, achei tão bonita essa frase, né? Essa possibilidade de um outono que chega carregado desses grandes momentos de primavera, né? Porque quando eu vou extrair daquilo que eu vivi o sumo, a essência do suco, sem carregar as cascas, sem ficar na amargura, eu não fecho possibilidades, mas eu dou novas possibilidades para o universo, inclusive, de me trazer novos desafios. E é importante perceber isso, né? Que ela diz aqui, esses novos caminhos são novos degraus que vão vir com desafios para novos aprendizados se tivermos aprendido. Caso contrário, se a gente entende as coisas que aconteceram na nossa vida, os fatos aqui como traumas, que ela diz, muitas vezes a gente fica no mesmo lugar e aí a natureza vai nos trazer novamente as mesmas situações de outras formas vividas até que a gente consiga aprender essa tarefa. Agora, uma vez que
não encaramos as coisas como traumas, como ela diz aqui, que portanto elas não fecham, né, possibilidades, pelo contrário, elas vão abrir oportunidades de um novo começo. Para quê? Novas provas, novos desafios, porque é isso, né? E existe um pacto aqui firmado com a vida, nesse caso que ela está apresentando, que é esse pacto de viver a vida olhando para aquilo que ela está trazendo, aprendendo com ela, extraindo o bem que existe por detrás de cada coisa, e por isso esses fios de prata, né? Realmente dentro da cabeça, né? E uma coisa importante, só para finalizar, é bem esse final. Às vezes as pessoas confundem a maturidade, a sabedoria, com um ser sisudo. Mas pelo contrário, né, o que se diz que os grandes sábios são todos dotados de um grande humor, né? Porque eles conseguem extrair essa leveza da vida. Porque se a gente pensar na vida, né, e na nossa vida, no nosso corpo, na nossa existência terrena, como essa alma, essa essência ela tem que brilhar e ela brilha pela leveza. E aí esse parágrafo final, onde ela se apresenta como uma mulher madura, mas que rola no chão com os cachorros, que se compraz também, ela disse isso antes, né, ainda dessas vitrines com brinquedos, de uma pipoca, das músicas da Disney, né? Ou seja, não há que se ter uma postura séria diante da vida sendo sisudo, pelo contrário, né? Essa arte de viver que ela diz que é tão especial e tão rara é justamente isso, né? Saber apreciar a vida no seu sabor, como ela diz aqui, traquinagem terá mais sabor, saber saborear a vida com tudo que ela tem, saber extrair de cada situação a beleza de um cachorro, de uma vitrine com brinquedos, conservar essa alma daquela que ainda se deslumbra com o brinquedo, que ainda brinca com a música da Disney, que se distrai, né, com os cachorros e que aprecia um saco de pipoca, enquanto vai aprendendo de tudo isso, né, saber realmente essa arte. É o que se espera de nós nessa vida, realmente, né? Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.